escola da vida. Uma vida dura, difícil, que o levou a muitos lugares. Foram 2 vezes que eu estive no Carandiru. E eu voltei 20 e poucos anos depois para fazer uma gravação lá dentro. Em 2001 fui lá com o final do Tim Lopes e tal. A temida casa de detenção de São Paulo. O complexo do Carandiru. Eu morei no Xadrez, que o Xadrez era para 6 pessoas e tinham 13 pessoas, né? Eu morei no Xadrez, onde tinha um cara que tinha ido com 18 anos, o cara estava com 30 e poucos anos já. Vi muita gente morrer, vi muita gente... Eu vi muita coisa ali dentro. Então, porra, é uma coisa assustadora, porra. E eu batedor de carteira ali, eu digo, pô, e agora? E agora? E hoje, se você vê, tem pessoas dentro da cadeia que ele está lá esquecido. Primeiro, ele não tem um advogado. Segundo, ele não tem uma família para se mover por ele. Então ele vai ficando lá. E eu dizia, porra, meu Deus, eu não sou desse mundo. E eu ali prometi para mim, quando eu saísse eu tinha que dar um jeito na minha vida, que aquele era o melhor momento para me refletir e parar de roubar, como eu fiz, eu parei. Belém, o seguinte, não me olhou ou não me aceitou com meus olhos, né? Eu tive que, nessa cidade aqui, lutar contra tudo e contra todos. Então foi muito difícil. Inclusive, até a minha família, não sei se certeza, se eles acreditavam em mim. Eu voltei para um lugar onde eu tinha ali feito um monte de coisa, engraxado sapato, embrulhado peixe, vendido limão, fiz de tudo, fui carregador, fui carreteiro, né? Então eu voltei para ali. Agora mesmo, passei lá de volta, estou te esperando aqui para comprar meu peixe. Se viram o peso quando eu cheguei com o moleque aí, não tinha um cara pobre lá financeiramente lá dentro. Opa, então Porque vender peixe era era um mel. E chegando lá, eu ganhei ali um espaço de um pedaço de talho lá para mim trabalhar, e eu comecei a trabalhar lá. Cozinha piramutaba e bote bem colorau, castigue seu bacabau, que eu gosto é com muito sal. Depois vamos lá pro zito, cachaça com peixe frito. Depois vamos lá pro zito, cachaça com peixe frito. Tinha cara que ele nem pegava no peixe. Aquele abraço. Ele chegava no balanceiro e mandava tu meter a caixa. Só ele mandar tu meter a caixa no balanceiro, ele já levava 20% daquele peixe. Tinha cara que ele andava assim, eu conheci cara aqui, que ele andava, carregava sozinho, para não querer dividir com o outro, né? E saía assim, de perna aberta, ia embora. Era 112 quilos, meu irmão. 12 de caixa e 100 de peixe. Eu tinha um sonho, em ser motorista de táxi. Como é que eu ia pedir um carro para um cara trabalhar com o nome de ladrão e sem carteira de motorista alguém ia me dar? Para a sociedade, uma vez ladrão, sempre ladrão. Para a sociedade, né? Hoje no Vero Peso, se você chegar na feira, todo mundo fica olhando ele como ladrão. Exatamente. Se ele chegar na sua banca, se tiver uma banca, geralmente o pessoal que trabalha em banca, ele pega o dinheiro e coloca embaixo do papelão. Se o Sila chegar perto, Ela igual o dinheiro dele. o cara já vai... Peça uma caneta aí, filhão, por favor.
Se meu sonho era ter um táxi ou ser motorista de táxi, eu tinha que fazer o quê? Conquistar um pra mim. Eu estava trabalhando na agência bancária. Após essa chuva, me entra na agência o meu amigo Sila, todo molhado, e disse assim: muito prazer, Sila, ex-ladrão. Tomei um susto, parceiro, confesso, tomei um susto. Grande parceiro. Porque no primeiro cadastro que eu fiz dele, ele disse assim: a única referência que eu tenho são os diretores do presídio onde eu tirei cadeia. Essa foi a referência que ele me deu para preencher no cadastro. Todas as cadeias que eu digo que eu passei por uma escola. Quem viu um lugar desse aqui, quando eu passei há 40 e poucos anos atrás, parecia ser um lugar, um inferno, onde você via preso brigando com preso, preso discutindo, preso furando, preso matando o outro. Ali era o cinzeiro, onde os presos que chegavam pela primeira vez teriam que ficar ali 24 horas como castigo. E se cometesse algum delito aqui dentro, alguma falha, ele ficaria ali 1, 2, 3, 4, 8 dias, cansei de ver preso ficar aqui dentro, né? Eu tive situação com várias pessoas, com juízes, com promotores, com delegado, com investigadores, com imprensa, com a rádio e com todo. Então, por esse motivo, eu não posso errar de maneira nenhuma. Especificamente da minha vida geral. Não é só os negócios de táxi, não é só o negócio da construção que eu tive, não é só o negócio de uma construtora que eu teve, uma fábrica de fabricar forro, não é só nada disso. É tudo que eu faça na vida, eu tenho que ser direito, tenho que ser honesto. Mesmo que eu venda carvão, mesmo que eu venda banana, mesmo que eu faça qualquer coisa, eu tenho que ser mais direito do que o direito. Eu sabia que não iria ser mole, não ia ser mamão com açúcar, até porque eu tinha um nome forte de ladrão. Então quem ia chegar e acreditar em mim de cara? Éramos 5 gerentes. E precisei convencer os demais, ou a maioria, para liberar o financiamento ao Sila. E foi liberado. Fizemos um financiamento em 36 meses e o Sila não pagou em 36, ele pagou em 15. Eu disse que eu tinha que sair do crime com a liberdade, a vida e a coragem para vencer lá fora. E isso é mais importante. Eu não acredito que você pode ter 10 milhões no bolso, mas se você não tiver coragem de investir, o que você vai fazer? Quantos carros você chegou a ter financiados? 304 carros. O que ocorreu? Dentro de Belém do Pará, todos os bancos, esse foi um desejo, um sonho que eu realizei dentro de Belém do Pará, todos os bancos eu dever. Dinheiro eu não quero ter, eu quero ter crédito. Eu sempre digo uma coisa, o gerente de banco, ele só gosta de quem tem dinheiro. Eu já vi gerente de banco visitar pobre? Em termos de banco, o que interessava para nós era o banco. Não tinha nada a ver. Aí financiamos o primeiro carro e foi pagando. Aí foi quando ele chegou e disse: não posso abrir uma conta aí? Então bora abrir tua conta. Aí abri a primeira conta para ele, aí dei talão de cheque, e aí vai lembrar que eu disse: tu toma, que dá esse talão de cheque, mas tu toma cuidado, tu não vai me queimar. Aí fique despreocupado que não vai acontecer nada. Aí numa reunião nossa lá, veio o seu Wagner, veio de Recife, né? E disse: Campos, conhece essa história aí que tu tá financiando o carro para um cara que é ladrão profissional? Ele foi ladrão profissional, foi. Quando eu comecei, em 85, a grande dificuldade para advogar para ele era que havia realmente uma certa rejeição ao nome dele, tá entendendo? Tanto da parte da polícia quanto do próprio poder judiciário, né? Nesse prédio, seguindo na década de 80, eu saí daí uma vez de cana. Como ladrão eu vim bem poucas vezes aí na década de 70, mas na década de 80, nesse período aí, eu vim foi várias vezes, né? Várias vezes. E uma das vezes eu saí daí preso, fui direto para a Delegacia do Consumidor, onde passei 5 dias preso.
Inclusive, eu digo assim, sempre eu faço alguns comentários, que eu não quero para o meu pior inimigo que ele passe o que eu passei na década de 80, quando eu parei de roubar. Porque praticamente parece que estava todo mundo contra mim. Eu conheci o Sila há quase 30 anos atrás. Na época eu era policial, Polícia Civil aqui do estado do Pará. E trabalhava especificamente ali na seccional urbana da Pedreira, onde o Sila já tinha uma loja, tinha uma lojinha naquela época. E como policial, evidentemente, fui impregnado da ideia dos outros policiais antigos de que o Sila era um bandido. Então era um fora da lei. Na realidade era uma perseguição, realmente, processos um em cima do outro, e que ninguém acreditava que ele havia se afastado do crime, havia se regenerado, havia uma desconfiança, porque ele já apresentava um patrimônio considerável e as pessoas que não aceitavam achavam que esse patrimônio era fruto de alguma atitude, de algum ato ilícito. O que se tinha era exatamente essa noção de um Sila que havia conseguido, obtido ganho, mas através do crime, fraudando, desmanchando o veículo, né? Adulterando o chassi, vendendo carro roubado, praticando fraude documental em todos os níveis. Então era esse o conceito e a visão que se tinha dentro do seio da polícia e através da polícia nos meios de comunicação. Na mídia da época, na imprensa da época, metia o porrete nele. O Liberal, 6 de dezembro de 1984. O peso da lei já se encontra desde ontem em mãos do juiz da Terceira Vara Penal o pedido de prisão preventiva do marginal Silas da Silva Conceição, o Silas. E tem mais um lance aí, rapidinho, me lembrei aqui de um lance. Tinha um cara de um jornal aqui em Belém. Esse que eu vou falar agora, filho. Deixa eu falar. Então fala. Aí, o que mais o pessoal me enchia o saco do banco, porque o Assis, ele tomava conta do Jornal Liberal, da coluna Peso da Lei. Então é onde falava de tudo que não prestava em Belém. E ele perseguiu o Silas. Que o Silas era isso, que o Silas era aquilo. Um dia esse Assis só vivia me pedindo as coisas. Um dia eu chamei ele no meu birô lá e disse, parceiro, vou te pedir um favor. Se tu não fizeres, tu pode ter certeza que tu vai sentar no outro birô. Nesse aqui tu não vai sentar mais. Para de encher o saco do Silas. O Silas já foi ladrão. O Silas hoje tem carro financiado aqui na loja, aqui no banco. Nunca atrasou uma parcela. Pelo contrário, quando chegando, vai vencer na semana, ele chegava e já pagava, acho que ia vencer depois. Nunca deu um problema para nós. Deixa o cara em paz, mano. Tá, vou dar uma chance, vou dar uma trégua, que ele falou. Passados uns dias, se ele chegar comigo, olha, já tem de novo lá no Liberal, rapaz. A Polícia Federal, segundo me disseram, olhava para ele pelo movimento que ele tinha em Manaus, em Belém, em Macapá, em São Luís e Fortaleza, porque a imprensa, até então, só o colocava na página policial. Velho bandido. O indiciado Silas da Conceição, que hoje em dia se diz empresário, continua transitando pela cidade, achando graça de suas vítimas. Bandidão. Silas, hoje em dia, se diz um homem regenerado. Porém, a polícia acha que ele ainda está trabalhando com carros roubados. Foi, assim, assustador conhecer a história dele e ao mesmo tempo foi surpreendente, né? Porque a história dele é uma história de superação forte e com certeza o Silas é um escolhido de Deus, né? Porque teve a vida dele preservada. Silas rebate acusações. Silas vai procurar até o governador se continuar perseguido. Para protestar contra sua prisão e insinuações de que estaria envolvido no assalto ocorrido em uma casa bancária, compareceu ontem à tarde na redação de O Liberal, o motorista e empresário. As provocações eram demais, né, cara? Você já pensou, você não tá roubando, você não tá fazendo nada, e aí o cara dizer, porra, o cara é ladrão, o cara é patife, o cara é esse, aquilo, outro. O policial civil, tu sabe, que o caso dele é te pegar na ratada. Que é onde ele vai te prender, mas ele vai te extorquir. E ele foi tremendamente perseguido, não é? Foi perseguido pela polícia, não somente respondendo ao inquérito policial, tá certo? Mas tendo, inclusive, que conferir
determinados dividendos, pontas para policial, para tentar se sair de determinadas situações. Fui procurado, certa feita, como delegado, por vários taxistas. Aí disseram assim, doutor, esses táxis nós compramos do empresário Silas da Conceição. Mas nós estamos chegando no limite de atraso das prestações. Parece-me que, salvo engano, eram 3, não é isso? Perdi a concessão. Aí eu mandei ligar para o Silas e fiz um pedido para ele, ver o que ele podia fazer por aqueles rapazes. Ele falou de tremer, mas não tremer, não, era 3 dias. Não haveria possibilidade. Por exemplo, se eu comprei um carro financiado para pagar todo mês, se eu pagasse um dia, eu já pagava com um juro, porque o banco não me dispensaria, então eu, para não pagar juro, eu tinha que pagar em dia. Não tem pedido lá do seu Antônio, do seu João, do seu Manel, ou do seu delegado, ou do seu juiz, por exemplo, tá entendendo? Eu cansei, às vezes, de sala de juiz, sair em cana por causa disso. Uma vez um juiz falou para mim assim, como é que pode tu ter 100 carros e eu, como juiz, não ter nenhum? Pô, excelência, o senhor trabalhou mal. O senhor trabalhou mal. E eu não tenho culpa disso. Por isso ele mandou me recolher. Porque eu digo assim que, graças a Deus, eu saí do crime e não saí devendo à polícia nem à justiça. Isso, para mim, já foi um pontapé inicial na minha caminhada aqui fora, né? Porque vamos dar um exemplo. Vou fazer uma pergunta rapidinho para você agora, quem vai perguntar sou eu. Eu te comprei alguma coisa e vou te pagar em 12 meses. Aí não te paguei, tu vai me vender de novo? Não vai vender. Então o segredo qual é? Primeiro dia que eu fui rodar, eu fiz 600 cruzeiros. Eu tirei 10 para mim e guardei 590 do táxi. Segundo dia, 400 cruzeiros. Tirei 10 para mim, 390 do carro. E assim sucessivamente. Então o carro meu passou a não ter diário, quem tinha diário era eu. E por esse motivo eu pagava 2, 3 prestações só numa. Então as 22 prestações que era para pagar, eu paguei em 6. Quando eu paguei em 6 vezes esse carro, eu transferi para o meu nome o carro, já podia transferir que já era meu, correto? Aí eu peguei o documento e empenhei para uma pessoa o documento do carro, por 50 cruzeiros, para tirar com 60. Eu empenhei o documento, mas a máquina de fazer dinheiro foi comigo, que era o carro. Com 50 cruzeiros, eu fui lá e dei de entrada num outro carro. Então, com 27 dias, eu não deixei nem completar os 30. Com 27 dias, eu fui lá pagar o cara e pedi mais 50. E fui com 50, dei de entrada no outro carro. Moral da história, numa sequência de 6 meses, eu tinha 6 carros. Mas eu devia todos os 6. E aí, o problema não estava nos 6 carros. O problema não estava na dívida. O problema estava em eu disciplinar o ser humano. Que eu tinha 6 carros, tinha 12 pessoas comigo. É o trunfo da história. Porque se tu disciplinar ele vai rodar nos teus carros, não tem a grana, e como é que tu vai pagar? Perdeu o teu crédito, né? Então é que eu te digo, não pode perder o crédito.